Bom, atendendo a pedidos, o assunto de hoje vai ser a ocupação de Wall Street, né? Aquele movimento crescente de insatisfação nos Estados Unidos que está tomando as ruas de Wall Street, protestando então contra, não se sabe exatamente o que, né? Você vê declarações isoladas que parecem um saco de gato, não tem muito alinhamento ali entre aquelas pessoas, cada um defende uma coisa diferente, mas na sua essência condenando os resgates, os altos salários e bônus pagos à turma de Wall Street, à custa ou em contrapartida um desemprego de quase 10%, uma queda no preço das casas, uma economia quase estagnada. Então é sempre essa insatisfação popular canalizada, direcionada para os mais ricos e os mais ricos especificamente do setor financeiro. Há que separar o joio do trigo nesse assunto, né? Em minha opinião, há sim ali muitas críticas legítimas e demandas também legítimas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que uma crise dessa magnitude não conta com um único culpado. Eu não gosto da ideia reducionista de colocar um bode expiatório e falar que toda a culpa se deve a isso. Mas feita essa ressalva, Wall Street tem sim sua grande parcela de culpa, em minha opinião, né? Eu me sinto confortável em criticar esse setor por trabalhar no setor financeiro desde 97, em hedge funds, e de fato esses grandes bancos, Goldman Sachs e outros bancos desse tipo, possuem um poder exagerado, controlam com lobbies poderosos boa parte de Washington, o Banco Central americano, Federal Reserve. Então há sim muito que ser criticado nesse setor, que não necessariamente é aliado do modelo capitalista liberal que eu, por exemplo, defendo. Mas se essas pessoas querem arrumar um bode expiatório, o que eu já acho problemático, elas deveriam andar um pouco mais e parar na frente do próprio prédio do Federal Reserve, pelo menos ali sua sede de Nova York, né? Porque a matriz está lá em Washington e, de fato, eu acho que se tem um grande culpado, eu não acredito, insisto, eu não acredito em um único culpado por uma crise dessas, mas se tem um grande culpado, sem dúvida nenhuma, é o próprio Federal Reserve, com suas políticas de afrouxamento monetário, desde lá de trás, com Alan Greenspan na presidência, incentivando a criação de bolhas e essas coisas. Mas, como eu disse, tem vários culpados. Um deles, por exemplo, é sem dúvida nenhuma os próprios indivíduos que não assumiram a responsabilidade por suas especulações no setor imobiliário, usando muitas vezes a alavancagem total na compra de suas casas, ou seja, 100% do valor da casa tomado em dívida, sem colocar um tostão do próprio bolso, achando sempre que o preço das casas só tinha uma única direção, que era para cima. Na hora que esse quadro virou, tem os foreclosures, os bancos tomam as casas dessas pessoas e aí se sentem também apenas vítimas, o que não é correto, em minha opinião. O governo tem muita culpa, né? Tem a impressão digital do governo americano, está em todas as cenas do crime, desde com os incentivos da Casa Branca ao setor imobiliário e estimulando a compra da casa própria por camadas mais pobres da sociedade, o que é uma bandeira populista, Minha Casa Minha Vida, coisas do tipo, né, que teve lá, passando por várias outras medidas do governo, protegendo, por exemplo, Fannie Mae e Freddie Mac, as duas grandes financiadoras desse setor, que eram paraestatais. Então, quer dizer, o governo americano está em todas as cenas do crime e acho que esse pessoal muitas vezes ignora isso também. Prefere culpar só os especuladores ou os bancos. Sobre especulação propriamente dita, eu acho que, como Warren Buffett alertava, né, pode ser uma arma de destruição em massa esse uso excessivo de derivativos, né? Sem dúvida, me parece que saiu um pouco de controle algumas coisas, em parte tem a ver também com próprias medidas regulatórias do governo, que acabaram jogando esses setores para inovações mais ousadas e perigosas, mas a própria criação de novos instrumentos, e aí vem uma sopa de letrinhas, CDOs e os mezaninos todos que eram feitos para empacotamento de dívidas que eram vendidas depois como se fossem dívidas seguras e, na verdade, carregavam ali dentro
um bando de coisa podre, né? Tudo isso também tem, sim, sua parcela de culpa, os conflitos de interesse do próprio mecanismo de funcionamento de Wall Street, com bônus anuais, com um foco totalmente míope no curto prazo, onde aqueles operadores, aqueles traders, aqueles vendedores de produtos desse tipo têm uma espécie de opção grátis, né, de tentar empurrar o mais rápido possível esses produtos no mercado. E se eles fizerem isso de forma bem sucedida, eles levam para casa bônus milionários e depois, se a instituição for à bancarrota, o problema não é deles. Então, de fato, há sim tudo isso, faz parte das críticas dessas pessoas desanimadas, desacreditadas, que estão lá tomando Wall Street, e essa parcela é, sem dúvida nenhuma, legítima a ser criticada em Wall Street. Mas é preciso tomar muito cuidado para não jogar todo mundo no mesmo saco e não matar o bebê com o banho, né? Porque Wall Street exerce um papel fundamental no progresso, no desenvolvimento do capitalismo americano. Os venture capitals, hedge funds, tudo isso é legítimo, a especulação é legítima, a busca pelo lucro é legítima, isso provém liquidez aos mercados, isso tende a reduzir o grau de ineficiência muitas vezes, e isso não pode ser atacado por si só, como atividade fim, né? Porque, por exemplo, agora está se falando muito da Apple e do Steve Jobs, mas o capital necessário para financiar empresas desse tipo, que começaram aos montes em garagens nos Estados Unidos, vem justamente desse setor. Então, o setor em si, Wall Street, hedge funds, tudo isso é fundamental para o bom funcionamento dinâmico do capitalismo. Agora, isso não quer dizer que não haverá até mesmo conflitos de interesses, muitas vezes jogando contra o próprio sistema. Eu, como liberal aqui, sou contra esse tipo de bailouts, esse tipo de resgate a grandes banqueiros. Eu acho que, no limite, você pode até ter uma justificativa de emprestador de última instância para prover liquidez ao sistema e não deixá-lo vir à tona, né, porque aí poderia ser custoso demais. Isso é um debate interessantíssimo. Agora, isso nada tem a ver com resgate dos banqueiros, com resgate de instituições em si, preservando seus acionistas milionários. A forma exata de equilibrar isso é muito difícil, mas o que está em jogo aqui é lembrar sempre de uma máxima de muito bom senso que diz o seguinte: o abuso não deve tolher o uso. Muitas pessoas em muitas áreas diferentes adoram pegar os abusos, os excessos, para atacar o uso de certas coisas. Nós vemos isso aos montes. Nós vemos a turma, por exemplo, anti-americana da esquerda querendo atacar, por exemplo, o direito do governo americano de combater o terrorismo islâmico, porque tiveram vários excessos, como, por exemplo, Guantánamo. Então, quer dizer, você pega vários casos de excesso e ataca o direito do próprio uso, né? E por aí vai. Nós temos vários exemplos para dar nessa área, né? O uso, por exemplo, de truculência policial, do caveirão em certas favelas, de abuso que policiais praticam em relação a suspeitos, mas isso não quer dizer que a polícia não tem o direito de subir os morros cariocas, não tem direito de ter o uso do caveirão mesmo nesses lugares. Então, quer dizer, o abuso de poder, o abuso de certos direitos não deve tolher o próprio direito do uso em si. E me parece muito que é o que está sendo feito nesses protestos. Tivemos claros abusos por parte até mesmo de Wall Street, que eu insisto, tem vários defeitos que eu mesmo, como liberal e como atuante do setor financeiro, condeno, mas isso não quer dizer que o uso em si desse aparato fantástico deva ser condenado. Minha preocupação seria justamente separar o joio do trigo. Então eu acho que essa seria a minha mensagem em relação a essa ocupação de Wall Street. Tem demandas legítimas, tem críticas legítimas, erra-se um pouco ali o alvo muitas vezes, mas não sou contra a essência da acusação, né? O setor financeiro americano ficou hiperdimensionado, os financistas do capitalismo americano merecem muitas críticas sim, e muitas vezes com cumplicidade ao próprio governo americano. E isso é preciso apontar, até mesmo para uma renovação sadia
desse próprio modelo capitalista americano, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores que nós conhecemos aí, que gerou tanto progresso com liberdade individual na história aí da humanidade. Então eu acho que é preciso levar isso em conta e tomar cuidado com os excessos do próprio movimento que critica Wall Street. Era essa a minha opinião de hoje que eu queria trazer.